desmame, tratamento sem medicação da fibromialgia e com medicação e outras doenças associadas. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo e eu estou motivada para isso porque muitas pessoas que me procuram aqui na página têm fibromialgia, têm vontade de fazer desmame, têm vontade de migrar do tratamento medicamentoso para o tratamento sem medicação e é inclusive o tratamento que eu faço, né, que eu já faço há muitos anos. E que, inclusive, no caso da fibromialgia especificamente, segundo os estudos mais recentes, os pesquisadores, as instituições internacionais, é o tratamento que traz mais benefícios para a maioria das pessoas. Agora, eu queria aprofundar essa conversa um pouco com vocês e basear ela em 3 tópicos principais, que um é qual é a doença que eu estou tratando com a medicação, qual que é a minha motivação para querer parar de tomar medicação e como que eu vou fazer esse processo de desmame. Então, pensando nesse primeiro tópico, qual é a doença que eu estou tratando? Quando eu falo de tratamento sem medicação da fibromialgia, eu estou falando de fibromialgia. Existem algumas doenças que exigem um tratamento medicamentoso. E a medicina e a indústria farmacêutica, os pesquisadores, inclusive eu sou farmacêutica, estão aí para nos ajudar com isso. A ciência avança e cria medicamentos, teoricamente, para nos ajudar com a nossa saúde. Então, eu não sou contra a medicação, eu sou contra tratamentos que não trazem benefício para quem está fazendo. Então, a gente tem que pensar, eu também estou motivada nesse vídeo porque eu vi um post agora de um reumatologista perguntando assim, você já parou o seu tratamento para testar a sua doença e aí se arrependeu? Né? Não faça isso e tal. E muita gente nos comentários falando que parou o tratamento por conta própria, por alguns dias. E tratamentos com imunossupressores, com corticoides, com metotrexato, com um monte de medicação que é de uso contínuo e que não pode interromper. Inclusive, nem antidepressivo, nem ansiolítico, a maioria dos tratamentos crônicos você não pode fazer essa interrupção. E tem muitas doenças que você não vai poder ficar sem a medicação. Um exemplo, eu tenho doença autoimune na tireoide, o que faz com que eu tenha um hipotiroidismo, e isso prejudica a produção de hormônios da minha tireoide, então eu não consigo produzir os hormônios suficientes para o meu corpo funcionar. Por isso, todo dia de manhã eu faço a suplementação com o T4, o Puran, Eutirox, um monte de remédio aí que muita gente também toma, que é para repor os níveis de hormônio que a minha tireoide não consegue produzir. Eu não vou um dia acordar e falar, não quero mais, porque eu quero ver que... Não vou fazer isso, porque o meu corpo precisa dessa medicação. Então, tem muitas doenças associadas na fibromialgia, né, que exigem tratamento medicamentoso. Então, quando eu falo em tratamento sem medicação, não é assim, largue tudo e seja natural e tal. Não. É porque o tratamento da fibromialgia não costuma ter um resultado muito eficaz com medicação para a maioria das pessoas. Por que para a maioria das pessoas? Porque o corpo é muito individual. O nosso organismo é 100% único. Então, quem vai poder dizer o que é melhor para você, quem vai poder sentir, é você. Claro que em conjunto com o médico, em conjunto com os profissionais que te acompanham, né, fazendo escolhas que façam sentido para você, mas você tem que estar presente nesse processo e entender também o que está te fazendo bem. A medicação está te fazendo bem? Tem muita gente que fala comigo e fala, a pregabalina me ajuda. Ótimo, se a pregabalina te ajuda, então tá tudo bem, continua fazendo seu tratamento, faz o tratamento que você fique confortável. E outras doenças, artrite reumatoide, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, transtornos mentais, psicológicos, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, tem vários tipos de doença que você não pode fazer a interrupção do tratamento. Hipertensão, diabetes, tem muitas coisas. Claro que eu sempre sou a favor da gente fazer em paralelo, em conjunto, uma abordagem não farmacológica, principalmente em doenças crônicas, porque a medicação não dá conta de cuidar disso sozinha. Se a pessoa tem hipertensão, toma remédio, mas não faz exercício, não controla a ingestão de sódio, não se alimenta bem, vai ser muito difícil controlar a pressão. Então, sempre existe esse balanço, esse equilíbrio entre essas abordagens. Então, em primeiro lugar, pense bem qual é a doença que você está tratando. No caso da fibromialgia,
As evidências indicam que a maioria das pessoas vão ter mais benefícios do tratamento não medicamentoso do que do medicamentoso. Inclusive, o protocolo de tratamento começa sem medicação. Só que, infelizmente, os médicos não têm conhecimento, não têm disponibilidade de tempo, não têm vontade de aprender, muitas vezes, e acabam prescrevendo medicação porque é muito mais cômodo, muito mais fácil, né? Só que, para muitas pessoas, isso não traz um efeito muito sustentável de longo prazo, que devolva qualidade de vida, que devolva bem-estar para a pessoa. Agora, em alguns casos, sim. Em alguns casos, o medicamento, principalmente em crises agudas, pode ajudar. Pode ajudar no seu estado emocional, pode ajudar, né, nessas outras doenças associadas. E aí eu reforço que, quando a gente está falando de saúde mental, é muito importante fazer escolhas conscientes. Porque, por exemplo, o medicamento para dormir não é uma coisa muito boa, não é um medicamento que promove um sono realmente de qualidade, um sono sustentável, um sono regenerador. Porém, se a pessoa não está dormindo, se a pessoa não dorme há dias, há semanas, a gente tem que colocar na balança o que é pior, o que pode ajudar ela, porque também é muito cruel submeter a pessoa a uma situação de tanto sofrimento, sendo que tem algo que pode ajudar. Então, muitas vezes as pessoas têm me falado assim, eu não tomo porque eu não quero ser fraca, eu não tomo porque eu não quero desistir. E aí a gente entra no segundo ponto, né, que é: qual é a sua motivação para fazer a interrupção do seu tratamento? Qual que é a sua motivação para querer tentar uma abordagem não farmacológica, né? E aí eu posso dizer por mim, a minha motivação com a fibromialgia, foi porque realmente a medicação não estava trazendo nenhum benefício para mim, porque eu não queria começar o tratamento da fibromialgia já recorrendo à medicação. Eu queria fazer a tentativa de essa abordagem mais natural, essa abordagem mais comportamental, e porque a fibromialgia permite isso. Eu não fiz isso no meu tratamento da tireoide. Eu não peguei o meu diagnóstico e falei, não, eu vou tentar naturalmente, porque não existe essa possibilidade. Eu preciso da reposição hormonal. Então, qual que é a sua motivação em fazer esse desmame? Se a medicação está te ajudando, se você está bem, o que realmente está em jogo, né? Ou por que você não quer fazer o tratamento medicamentoso? E aí tem uma pessoa também próxima a mim esses dias que tá com uma questão de ansiedade muito difícil e não tá querendo entrar com a medicação porque tá se sentindo fracassada, tá se sentindo assim, não quero tomar porque eu não quero entregar as pontas, eu não quero, sabe, assim, se sentindo fraca por ter que tomar a medicação. Tratar doença não é sinônimo de fraqueza. A gente tem muito preconceito, principalmente com doenças mentais, com condições psicológicas, né? Depressão, ansiedade. Tomar medicação não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está se cuidando, é sinal que você quer melhorar. E claro que a ansiedade, ela também depende de mudanças comportamentais, vai ajudar muito fazer terapia, é necessário fazer terapia, entender o que está por trás disso, porém, existem momentos em que você vai fazer uso da medicação para te ajudar e que aquilo vai ser positivo. Imagina se a gente falar, eu não vou tomar esse antibiótico porque eu quero, eu mesma, com a minha força. Isso não existe. Então, reflitam bastante sobre quais são as motivações relacionadas à medicação para que vocês façam esse desmame ou para que vocês optem por tratamentos não medicamentosos de doenças. E aí eu volto a falar, no caso da fibromialgia, pode ser muito benéfico, mas existem outras doenças que muitas vezes estão associadas, que vão exigir sim o uso de medicação. Então, se informem, conversem com o médico, conversem com outras pessoas que entendem do assunto para conseguir fazer essa escolha e trabalhar essa insegurança, trabalhar esse medo, essa sensação de fraqueza. E entender que fazer tratamento nunca vai ser um sinal de fraqueza, vai ser um sinal de cuidado, um sinal de amor próprio. Então, segundo ponto, motivação para fazer o tratamento não medicamentoso. Pensem muito nisso. E o terceiro ponto, qual que era? Como fazer isso? Porque se você já está num tratamento medicamentoso, você vai ter um processo de desmame que é muito trabalhoso.
Então não pense que da noite pro dia você vai decidir que não vai mais usar medicação e que seu corpo vai aceitar isso, porque ele não vai. A maioria desses medicamentos, eles causam uma adaptação no nosso organismo e quando a gente para de tomar, temos efeito rebote, temos um efeito, eu esqueci o nome, mas enfim, é farmacêutica, né, com fibrofog. Você tem esse efeito de rebote porque o seu corpo está numa abstinência daquela substância. Então, tem processos de desmame que levam mais de ano. E a pessoa precisa ir fazendo a redução de dose muito aos poucos, acompanhada, percebendo o efeito colateral, percebendo a manifestação da doença. Tá piorando? Como que eu faço isso? E não só fazer um desmame acompanhado, mas também entendendo que outros recursos eu vou colocar junto nesse tratamento para substituir isso que a medicação estava fazendo por mim. Então, não adianta parar a medicação e não ter mais nenhum recurso que vai te ajudar. Então, chegar no ponto em que você vai fazer o desmame, e aí eu tô falando especificamente para fibromialgia, não tô falando de doenças mentais, não estou falando de outros tipos de doenças, tô falando de fibromialgia. Você fazer o desmame, para chegar nesse ponto, já precisa estar com uma prática de exercícios mais constante, uma alimentação mais adequada, muito já consciente da sua doença, um processo de aceitação da fibromialgia. E aí você vai fazer esse processo com amor, esse processo porque você acredita que o seu organismo pode se cuidar em relação à fibromialgia de maneiras melhores, que vão te ajudar mais do que aquela medicação. E é o que acontece com muitas pessoas que eu acompanho e que fazem o processo de desmame. E às vezes não é um processo 100%, é um processo de sair de 5 medicações para uma. De parar de tomar corticoide, que não tem nada a ver na fibromialgia, e tomar só uma duloxetina, uma pregabalina, que são medicamentos mais indicados. A mitriptilina, tem um monte de medicações que podem ajudar. E aí, entender isso, né? Fazer desmame de medicamento para dormir é um processo extremamente trabalhoso, extremamente lento e que demanda muita força de vontade, muito comprometimento. É igual você parar de fumar. Você tá precisando se libertar de um hábito que causou não só um hábito comportamental, mas também uma adaptação fisiológica mesmo. Seu organismo está adaptado nisso, né? Então, a pessoa que para de fumar, ela tem duas coisas para combater. Uma é o vício do hábito, de pegar o cigarro, de fumar depois do almoço, de estar com os amigos, tomar uma cerveja e acender um cigarro. Então, tem uma questão comportamental e tem uma questão fisiológica, que é a dependência da nicotina, que vai causar alterações no seu organismo e a pessoa vai ter que lidar com esses sintomas de abstinência. Por isso que até para parar de fumar tem tanta medicação para ajudar a pessoa nesse processo, né? Porque realmente afeta o organismo. Então, com esse vídeo, eu queria trazer esse tema de uma forma um pouco mais aprofundada, porque é um tema muito presente para mim. Eu defendo muito o tratamento não medicamentoso na fibromialgia, porque é o que tem se mostrado mais eficaz e que mais ajuda as pessoas, além de ser acessível, não trazer efeito colateral e realmente ajudar a pessoa a entrar nesse processo de recuperar a sua autonomia no cuidado com a saúde, né? Recuperar a sua independência, promover qualidade de vida, recuperar a vida que você tinha antes, né? Coisa que a medicação sozinha não dá. Então, esse processo não medicamentoso, ele acaba sendo muito mais trabalhoso, é claro, porque você não vai tomar só um comprimido. Você vai precisar olhar para os seus hábitos, você vai ter que repensar os seus comportamentos, você vai ter que desconstruir muitas crenças, muitas coisas que você estava habituada. Então, é um processo doloroso, é um processo que exige muito da gente. E, ao mesmo tempo, mudar seus hábitos alimentares, sair de um sedentarismo para uma vida mais ativa, são coisas que são difíceis e que vão sendo feitas aos poucos. Ninguém consegue acordar um dia e resolver tudo isso. Então, é um tratamento mais de longo prazo. É um tratamento que demora mais para você começar, né, a se adaptar a ele, a conseguir realmente perceber os benefícios, mas no longo prazo é um tratamento que vai te dar muito mais qualidade de vida, que vai te ajudar a ter essa autonomia, que vai te ajudar a sustentar esse bem-estar por mais tempo, aprender a lidar com esses altos e baixos.
Então, de fato, é uma coisa que eu acredito muito e que tem funcionado para muitas pessoas, tem funcionado para mim. Porém, muitas vezes tá tudo bem também se você tiver uma associação medicamentosa dentro desse seu tratamento, se a medicação faz bem pra você, se você tá tranquilo, se você não tem essa vontade de, não preciso parar. Eu converso com muitas pessoas que tomam uma dose média aí de duloxetina, de pregabalina há anos e tá tudo bem, tá controlado, faz atividade física, faz terapia, se cuida, tudo bem. Principalmente nessas outras doenças associadas. Então, é isso aí. Espero que eu tenha respondido muitos dos questionamentos que eu recebo por aqui e que eu tenha ajudado vocês a entrar mais fundo nessa reflexão para poder tomar suas decisões também. E é uma coisa que eu acredito muito, autonomia no nosso cuidado com saúde, que é a gente fazer parte ativa nas decisões dos nossos tratamentos, é a gente ser um agente ativo em como a gente quer cuidar da nossa saúde. Para isso a gente precisa se informar, a gente precisa ter, né, uma certa disposição. Então, espero que eu tenha contribuído com esse processo aí de independência de vocês. Deixem aqui comentários, me contem como que é para vocês isso, me contem das experiências de vocês e as dúvidas que isso gera, as reflexões que isso gera, que eu realmente quero abrir essa discussão, porque é uma coisa bem profunda, uma coisa bem importante da gente pensar, tá bom? E claro, acompanhem o canal, a página, o Instagram e tudo isso, curte, compartilha, para que as mais pessoas vejam, para que também o Instagram ajude a entregar este conteúdo para mais pessoas. E assim a gente continua expandindo essa rede, tá bom? Um beijo, gente!